Mais uma vez, pessoal, esse aqui é uma parceria minha com o pessoal do Estação Nerd. Eu coloquei aqui embaixo na descrição desse vídeo as informações lá do Estação, tanto do site, quanto do canal no YouTube, quanto da conta no Instagram. Então sigam lá e acompanhem outras críticas, algumas minhas e outras de outras pessoas. É isso aí, vamos pra crítica. Olha, sem hipérbole, tá? Sem exagero nenhum, eu posso dizer precisamente que o David Fincher é o melhor diretor americano da geração dele em atividade. Alguns dos meus filmes favoritos da última década são dele. Melhor, dos 50 filmes favoritos na minha lista da última década, com certeza tem 3 do Fincher no meio. É por isso então que o novo filme dele, o Mank, né, produzido e lançado pela Netflix aí no último dia 4, era o meu filme mais aguardado de 2020, além do Duna, do Villeneuve, que infelizmente foi adiado, ou felizmente, né, foi adiado para o ano que vem, para outubro. Bom, para quem escapou da informação, o Mank é sobre o Herman Mankiewicz, que foi o roteirista do Cidadão Kane, um dos maiores clássicos da história do cinema, né, lançado em 41, dirigido pelo grande Orson Welles e co-escrito também pelo Orson Welles. O filme então vai se concentrar no processo da escrita do Cidadão Kane, né, o Mankiewicz está lá deitado numa cama por conta de um acidente que ele sofreu e também sofrendo do problema de alcoolismo, que foi uma das coisas que mais fez a fama dele, além do senso de humor super afiado, e através de muitos e longos flashbacks a gente vai acompanhar um pouco da relação do Mank com os estúdios, né, na época, nos anos 30, no caso, anos antes, né, da construção desse roteiro, e personagens reais que possivelmente viriam a influenciar as figuras, né, da iconografia central do Cidadão Kane. Eu imaginava, assistindo aos trailers e lendo algumas coisas a respeito do filme uns meses atrás, que o Mank queria se concentrar mais no lance das divergências criativas do Orson Welles com o Herman Mankiewicz. Eu achei que iria ser mais uma coisa desse tipo. Quando o filme começa a colocar os flashbacks, eu já percebi que o cenário ia ser um pouco diferente. O filme é muito mais... Aliás, ele mal é sobre essa coisa das divergências. O único momento do Orson Welles com o Mankiewicz é um confrontozinho de 2 minutos lá no final. O filme, na verdade, vai ser bem mais sobre o momento político da Califórnia, anos antes da produção do filme pela RKO. Aliás, falando em RKO, tem um filme chamado RKO 281, que é de 99, e que o Liev Schreiber interpretava o Orson Welles e o John Malkovich interpretava o Herman Mankiewicz, que é muito mais sobre esse lance das divergências criativas do que esse filme aqui. É preciso esclarecer, tá? Esse roteiro do Mank foi escrito pelo Jack Fincher, o pai do David Fincher, muitos anos atrás. Ele morreu há quase 10 anos, na verdade, e o Fincher teve que fazer uma série de alterações ali para que o filme ficasse da forma como ele ficou hoje e evitasse algumas questões um pouco mais polêmicas, tanto em relação ao lance Orson Welles e Mankiewicz, e a outras coisas mais que pudessem ter ali no filme. Porque, afinal de contas, muitas das coisas de que o Mank trata, né, são difíceis de se precisar exatamente o que aconteceu. Então, muita coisa fica mais baseada em relatos, em cartas que o pai do Fincher, o Jack Fincher, pesquisou durante muito tempo, e só, infelizmente, depois da morte dele que o filme pôde ser produzido, né, com essa pompa toda e esse elenco estelar. Aliás, falando em elenco, a Amanda Seyfried tá aqui também. Ela é muito importante porque ela faz a Marion Davies, uma das maiores estrelas dessa época, entre os anos 20 e os anos 30, tanto dos filmes mudos quanto dos filmes falados, né? Ela era, assim, aquela coisa de onde você olha tem a Marion Davies, e ela tem uma presença muito forte. A Amanda Seyfried combinou perfeitamente para esse tipo de papel. Eu mesmo não imaginava que ela fosse... a figura dela fosse caber tão bem para isso, e eu acho que a maneira como ela se porta, a maneira como ela fala, não só remete ao que se espera, né, essa idealização desse tipo de diva, né, de atriz, mas principalmente parece uma interpretação daquela época, né, de um filme daquela época. E claro, ela é extraordinariamente bem maquiada, extraordinariamente bem fotografada, e tudo isso favorece. E assim, né, o trabalho formal do Mank, como era de se esperar, é uma coisa de outro mundo, né? É lindíssimo o filme, lindíssimo. Todos os filmes do Fincher, na verdade, a gente sabe que são trabalhos ultra minuciosos, né, visualmente, um trabalho de câmera extremamente formalista, que acompanha os personagens na mesma velocidade que eles andam. Se ele faz um movimento para cima, a câmera vai junto, né? O uso da computação gráfica em coisas que você não percebe, porque realmente ele usa para que você entre na história e pare de ficar prestando atenção nesse tipo de coisa. Claro que ele já usou esse tipo de floreio mais ou menos ali até o Quarto do Pânico, de 2002, mas do Zodíaco pra cá eu diria que ele é um outro diretor ainda mais extraordinário. E todo esse tipo de perfeccionismo, de beleza, está presente aqui no Mank. Por se tratar de um filme que quer emular essa estética dos anos 30 e 40, né, com a marca de cigarro, aquela coisinha do som, o preto e branco, etc., é óbvio que existe aqui essa estilização mais aparente, no sentido da gente notar
que o cara tá fazendo ali um trabalho de luz, de fade, né, quando a imagem fecha e abre de novo, os cortes. Claro que existe a gente percebe mais esse trabalho de fotografia super complicado, super rigoroso que ele está fazendo do que em outros filmes dele, em que a coisa toda é um pouco mais discreta. Ainda assim, eu acho que ele conseguiu um equilíbrio sensacional entre essa coisa fetichista de época, que é fetichista, não tem como negar isso, e ao mesmo tempo consegue prestar esse tributo sem precisar abrir mão dessa técnica dele, dessa técnica moderna, né? Então é um equilíbrio entre o antigo e o moderno. Genial, isso especificamente é genial. Apesar desse virtuosismo todo, porém, eu não acho que o Mank seja nem de longe um dos melhores filmes da carreira do Fincher. Eu não acho, inclusive, que está nem entre os 4, 5 melhores filmes dele. Ele tem 11 longas até hoje, né? Em primeiro lugar, com certeza, eu colocaria o Garota Exemplar, logo em seguida o Rede Social, em terceiro o Clube da Luta, em quarto o Seven, em quinto o Zodíaco, em sexto o Curioso Caso de Benjamin Button, ou seja, definitivamente o Mank está entre os mais fracos. A questão é que o mais fraco do Fincher ainda é, por exemplo, melhor do que o bom do Christopher Nolan, por exemplo, né? Claro que eu gostei do filme, mas eu tenho que dizer, eu gostei consideravelmente menos do que eu imaginava. Falta no filme, principalmente na primeira metade, na minha opinião, quando ele começa a fazer esses flashbacks longos, a sensação de que você de fato está entrando naquela história junto com os personagens. O filme tem um distanciamento que é natural no trabalho do Fincher, sempre existiu essa certa impessoalidade, só que se em outros filmes dele essa impessoalidade consegue revelar minúcias, né, questões muito particulares ali de personagem e de atmosfera, aqui fica uma coisa mais de atmosfera mesmo. É mais bacana de ver não só ele executar essa técnica primorosa dele, como esses bastidores dos estúdios, mas nunca você tem a sensação de que ele está ali carregando para dentro desses ambientes. Nunca existe uma observação real desses lugares. Em alguns momentos tudo parece muito mais vistoso e mecânico do que propriamente envolvente. Então é um filme em que você custa se envolver, principalmente com a figura do Herman Mankiewicz. Tem diálogos espertos, como sempre tem nos filmes dele, diálogos muito, muito divertidos, até muito engraçados, personagens bacanas que aparecem, não só da Amanda Seyfried, como do Charles Dance e outros mais. Só que é muito fácil você se perder no que os personagens estão falando. Eu facilmente já tinha lido algumas coisas a respeito do momento político, a respeito das figuras principais dessa história, mas se você não conhece Cidadão Kane, nunca ouviu falar ou não assistiu a Cidadão Kane e não conhece muito desse universo, é muito provável que você se sinta completamente de fora dessa história aqui. É muito provável, inclusive, que você nem entenda por que aqueles personagens estão discutindo aquelas coisas, né? Às vezes ele parece até um pouco didático, mas não é didático do tipo ensinar pra você essa história que você não conhece, contar pra você essa história. É mais do tipo dar referência pra você, né, dos personagens, dizer um apelido, dizer outra coisa, para você se situar, ou seja, para aquela pessoa que já tem uma noção básica, um pré-conhecimento daquela trama ali e daquelas figuras principais que dominavam a indústria nessa época, né? Mas eu acho que mesmo para essas pessoas, algumas escolhas e alguns diálogos aqui podem parecer um pouco indiferentes. Eu acho que a palavra é essa. Eu acho que a meia hora final é quando o filme cresce mais, inclusive é quando fica mais claro ainda do que já estava até aí, o quanto um grande diretor faz a diferença numa cena em que você não está exatamente pegando a referência. Então tem, por exemplo, um monólogo gigantesco do Gary Oldman, inclusive se ele foi e vai ser indicado ao Oscar, eu acho que o Screener vai ser essa cena, porque é espetacular o que ele faz, e é uma criação de clima propositalmente teatral, que remete muito, inclusive, a Cidadão Kane. Tá aí a homenagem, né? Eu acho que o filme tem muito mais de Cidadão Kane no visual e nas referências formais do que propriamente na trama e no desenvolvimento do processo da escrita e tudo mais. E principalmente é uma cena que localiza as emoções, as reações e as sensações dos personagens, de maneira que mesmo que você não consiga entender totalmente, especificamente, qual a referência daquele diálogo, em quem exatamente ele está tocando, você sente aquele clima e aquela excitação, por assim dizer, de assistir a cena sendo construída. Assim como essa, tem uma cena lá no começo também que envolve uma conversa sobre política, sobre comunismo, e outra em que o personagem tem que anunciar uma redução de salário, que eu acho uma das melhores cenas do filme. Mas eu acho que o que me encanta mais no final, além disso, são as escolhas de montagem dele. É como ele corta do passado para o presente de maneira muito atmosférica. Aí sim eu consigo sentir as coisas se intercalando e eu consigo sentir, não só teorizado, né? Não é só que o cara tá me dizendo que uma coisa inspirou a outra. Eu consigo sentir o presente, o peso de coisas que o Mank passou, de humilhações, de
da sensação de estar sendo ele tratado como bobo da corte, como o pessoal diz tanto a ele, como aquilo influenciou na personalidade dele no presente, né? Como a construção do roteiro do Cidadão Kane deve muito a todas essas questões. Então acho que se o filme tivesse mais disso, né, mais desse tipo de sensação ao longo da primeira parte dele, ou melhor, da primeira hora e meia dele, ele seria certamente um filme bem mais engajante, bem mais interessante. Não acho que esse material exatamente renderia ao Fincher todo o potencial que ele tem, que já foi provado aí em outros filmes. Não acho que seja o material mais espetacular que ele já pegou, definitivamente, mas poderia ter rendido um filme um pouco mais engajante, um pouco mais envolvente. E principalmente eu sinto falta do Orson Welles aqui. Eu não ligo para certas coisas do tipo o filme fazer parecer que o Orson Welles não teve nenhum tipo de influência no roteiro, que o Orson Welles roubou o roteiro do Mank, enfim. O filme deixa um pouco essa ideia no final. Isso em si nem me incomoda tanto, eu sinto mais falta dele no processo mesmo. Eu acho que as ligações e aquele diálogo no final, eles me soam um pouco soltos ali no meio. Eu sinto falta disso na construção total do filme. Eu acho que as divergências criativas não precisavam necessariamente ser o centro da história, como por exemplo, o centro daquele filme RKO 281, mas o peso dessa história, na minha opinião, precisava ser mais intercalado com o todo, né? Enfim, adorei a concepção geral do projeto, adorei essa escolha formal dele, como eu mencionei, esse trabalho de estilização que ao mesmo tempo reverencia e mantém a identidade dele. Gostei das personagens, gostei da escalação em si, acho que todo mundo está muito adequado aqui, até a Lily Collins, que está fazendo quase nada, mas está muito adequada. Acho que vai ser indicado ao Oscar em pelo menos 10 categorias, né? Aquele tipo de filme que sai arrastando indicações mesmo. Mas se ele vencer finalmente, né, o prêmio de melhor filme, eu confesso que eu vou achar um pouco absurdo, né, que por tantos filmaços e algumas obras-primas, né, na carreira, ele vença justamente por um dos filmes menos bons dele, vá. É isso, eu espero que você tenha curtido essa crítica. Se você de fato curtiu, eu vou pedir para você deixar seu like aqui embaixo, para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, né, para você receber notificações sempre que eu postar vídeos novos. Eu já falei aqui outras vezes no canal e eu repito sempre, eu tenho outros textos publicados lá no Letterboxd, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lá você encontra textos sobre vários filmes que não dá tempo de trazer aqui no canal, geralmente textos curtos, mas fica aí a recomendação. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam do Mank, se vocês curtiram ou não curtiram, qual é o filme preferido do David Fincher de vocês. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.